Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre Vast, as Cavernas de Cristal, nós vamos ensinar como jogar com os Goblins, certo? Os Goblins são os habitantes da caverna que não gostam de ser incomodados e vão querer derrotar, vão querer matar a cavaleira. Esse é o objetivo deles. Se a cavaleira morrer, eles ganham, certo? A cavaleira invadiu ali os domínios dele e eles não querem companhia. Caso a cavaleira não esteja presente, o objetivo deles passa a ser matar o dragão. Caso nem a cavaleira nem o dragão estejam presentes, o objetivo deles passa a ser destruir 5 fichas de cristal, 5 marcadores de cristal, como vocês verão mais adiante. Certo? Mas assim, primariamente a forma principal deles jogarem é tendo o objetivo de destruir ali a princesa. Antes de explicar realmente como é o passo a passo da rodada dos Goblins, vamos explicar aqui alguns conceitos que são importantes. Primeiro, as tribos, certo? Os Goblins se dividem em 3 tribos. A tribo das presas, a tribo dos ossos e a tribo dos olhos, certo? Cada uma delas com características diferentes que vocês vão conhecer daqui a pouco. As tribos, elas têm a população, que é indicada por esses discos, são os marcadores de população, certo? Esse é um segundo conceito importante. Outro conceito é o conceito de força. A força de uma tribo, em geral, é igual ao nível de população dela, mas existem alguns efeitos que lhe dão pontos de força extra. Esses pontos de força extra são representados por esses disquinhos cor de vinho, né, arroxeados. Por exemplo, a tribo das presas, ela sempre conta com um disco de força extra, é uma característica especial dela. Começou o jogo já com um disco de força extra. Então é bom você essa diferenciação para não confundir, certo? Porque normalmente a força é igual à população, mas se houver um disco de força extra como esses, aí não vai a força e a população não vão coincidir exatamente, e você tem que prestar atenção quando as regras estão se referindo à força ou quando elas estão se referindo à população, que aí vai haver essa diferença. Outro conceito importante que você precisa saber é o de percepção. A percepção vai ser relevante apenas quando a tribo de Goblins for interagir com o ladrão. A percepção corresponde sempre à população daquela tribo mais um, certo? Próximo conceito importante que vocês precisam saber é o de dispersar-se. Ao longo da explicação vocês vão me ouvir falar diversas vezes, a tribo tal se dispersa. O que significa isso? Bom, um outro conceito, já adiantando, é o de tribo revelada e o de tribo escondida. Uma tribo que está aqui, como essas 3 estão no momento, no seu tabuleiro individual, é uma tribo escondida. Uma tribo revelada é uma tribo que está lá no tabuleiro principal, né, na caverna propriamente dita. Pois bem, quando uma tribo revelada se dispersa, quando é que acontece dela se dispersar, vocês vão entender mais adiante. O que acontece é que você esconde ela, né? Você traz ela do tabuleiro central para o tabuleiro individual, você reduz em 2 a população dela e você descarta uma carta de monstro que aquela tribo esteja controlando. Vocês verão que existem aqui essas cartas de monstro que as tribos controlam os monstros, certo? Então, os efeitos da dispersão de uma tribo são essas. Se ela estiver revelada, você traz ela de volta para o tabuleiro central, você reduz em 2 a população e você descarta a carta de monstro que ela porventura esteja. Existe uma tribo específica, que é a tribo dos ossos, que pode controlar até 2 cartas de monstro. Se for o caso, você descarta apenas uma, certo? Apenas uma de cada vez, quando a tribo se dispersa. E o último conceito que vocês precisam entender antes da gente efetivamente explicar o passo a passo de como se joga com os Goblins é o conceito de fúria, certo? A fúria, a população, a força, a percepção são atributos de cada tribo individualmente. A fúria não, a fúria é coletiva, certo? Todo mundo tem a mesma fúria. É esse marcador aqui que vai de 0 a 3, certo? E basicamente a fúria, vocês verão com mais detalhes ao longo do jogo, mas a fúria aumenta quando você é atacado e ela diminui quando você ataca. Então ter um bom nível de fúria é bom, porque vai lhe trazer benefícios, mas por outro lado, para a fúria aumentar, você precisa ser atacado. Então não é tão bom assim. Você vai ter esse equilíbrio aí. Se o nível de fúria chegar a 0, você diz que a tribo está indisposta. Então, uma tribo indisposta, ou seja, com nível de fúria 0, recebe um redutor de -1 na força. Todas as tribos recebem um redutor de -1, certo? Então vamos agora explicar realmente o passo a passo, como é que você joga na sua rodada com os Goblins, certo?
A primeira... O turno vem todo explicado aqui no passo a passo, certo? A primeira etapa do turno é escolher uma carta de guerra. Primeiro de tudo, aqui vem até entre parênteses explicando. O bom desse jogo é que quase todas as regras são bem explicadinhas no próprio tabuleiro individual do jogador. Apesar de serem muitas regras, mas você lendo o que está escrito aqui já resolve quase tudo. Primeiro, você recebe mais um de fúria se ela estiver em 0, ou seja, no começo do seu turno, se a fúria estiver em 0, você aumenta para 1. Em seguida, você compra um número de cartas. No começo do jogo, eu esqueci de explicar isso, né? Da sua fúria. Ou eu expliquei, não tenho certeza. Mas enfim, no começo, na preparação, antes de começar a primeira rodada, você vai sempre marcar a fúria aqui com 1, certo? Então, você vai comprar um número de cartas de guerra, que é esse baralho aqui. Igual ao número da sua fúria. Nesse caso, como é só 1, é só 1 mesmo. Você vai... se você ter comprado mais de 1, você escolhe uma e descarta as outras. Nesse caso, como é só 1 mesmo, não tem muito o que escolher. E aí você vai cumprir as etapas 2, 3 e 4. As etapas 2, 3 e 4 basicamente é obedecer o que a carta que você comprou na etapa 1 manda, certo? Você puxa essa carta aqui na etapa 1, as etapas 2, 3 e 4 vão ser basicamente fazer o que ela está mandando. Então, a etapa 2, povoar as tribos. Você vai acrescentar discos de população nessas quantidades mostradas aqui. Então, no nosso exemplo, a tribo das presas vai receber mais 1 de população, mais 1, e é cumulativo, certo? De uma rodada para outra, que a sua população vai aumentando. Você acrescenta ao que já tem. A tribo dos ossos receberia aqui 3 de população, e a tribo dos olhos receberia 2. Nesse momento de colocar as tribos, certo? A povoar as tribos, você tem que se atentar para a superpopulação. A população máxima de uma tribo é sempre 4. Se você acontecer uma situação onde esse número ultrapassaria 4, acontece então a superpopulação. Quais são as consequências da superpopulação? A primeira é que a população não ultrapassa o 4, realmente 4 é ali o teto. A segunda é que você vai precisar dispersar uma tribo revelada, certo? Lembra o conceito de tribo revelada, a tribo que está lá no mapa, no tabuleiro central, no tabuleiro principal. Você vai dispersar uma tribo revelada que não precisa ser necessariamente... Sim, lembra também do conceito de dispersar, né? Todos aqueles conceitos que eu expliquei no comecinho do vídeo. Você vai dispersar uma tribo revelada, que não precisa ser necessariamente a que causou a superpopulação, e caso você não tenha nenhuma tribo revelada, aí você pode dispersar uma tribo escondida mesmo, certo? Então você mantém a população no limite de 4, que realmente é o limite máximo, e dispersa uma tribo revelada, que não precisa ser necessariamente a que causou a superpopulação. Caso não tenha nenhuma tribo revelada, você dispersa uma tribo escondida mesmo. Mas você pode gastar um ponto de fúria para evitar a superpopulação, certo? Você anda para trás aqui com o seu marcador de fúria, um ponto para cada tribo que seria afetada pela população. Ao fazer isso, você perde fúria, que não é bom, mas em compensação você não vai ser afetado pela superpopulação. Essas são as duas principais utilidades dos pontos de fúria. O primeiro é que eles determinam a quantidade de cartas de guerra aqui que você vai comprar e que vai escolher a partir desse leque de cartas qual que você vai ativar naquela rodada. E a segunda é que você pode utilizá-la para evitar a superpopulação em uma ou mais tribos, gastando um ponto de fúria para cada tribo que você quer ali proteger da superpopulação. Terceira etapa, aqui ainda vem pela carta conforme que está escrito aqui na carta de guerra. Eu acho que eu misturei, né? Eu peguei a carta de guerra errada, era essa aqui. Ainda conforme que está na carta de guerra, você vai alocar monstros. Você vai puxar aqui primeira carta desse baralho aqui de monstros e vai colocá-lo em um desses espaços que as tribos possuem, certo, dos monstros. Cada monstro vai lhe dar um poderzinho especial, que eu não vou explicar todos evidentemente, mas você lê o que está escrito aqui e aplica no jogo. Todos eles vão, se você prestar atenção aqui embaixo, em emboscada, não sei se a câmera ajuda, emboscada e um texto na frente. Esse texto que está aqui escrito em emboscada, você desconsidera. Você só vai levar ele em consideração se você não estiver jogando com os goblins, porque vocês lembram lá do vídeo da cavaleira, que quando a cavaleira entra numa ficha de emboscada, que são essas fichas que tem um simbolzinho de uma caveira, acontece uma emboscada, onde os goblins vão atacar a cavaleira de uma forma que eu explico já já. Mas caso os goblins não estejam em jogo, como é que ocorre essa emboscada? Aí, nesse caso, a cavaleira puxa a carta de monstro e aplica o que está escrito aqui.
Ou seja, isso aqui só vai valer quando você não estiver jogando com os goblins. Caso você esteja jogando, você esquece o que está aqui embaixo e aplica o efeito apenas aqui de cima. A quantidade máxima de monstros possível é igual à população da tribo dos ossos. Com o detalhe que você, ao comprar uma carta de monstro, se você quiser substituir a que você acabou de comprar por uma que já estava lá, você pode sim descartar uma que já está lá para colocar aquela nova que você acabou de comprar, respeitando sempre essa quantidade máxima, que é igual à população da tribo dos ossos. E caso a população da tribo dos ossos seja reduzida, você não precisa descartar imediatamente os monstros que estão ali ultrapassando esse limite. Os monstros que já estão lá continuam, mas aí quando você perder esses monstros e depois for repor, aí você fica limitado, né? Essa reposição fica limitada realmente à população da tribo dos goblins. Cada monstro, como eu disse, vai ter um poderzinho especial, que não vai ter como eu explicar todos aqui, evidentemente, mas basta ler o que está na carta e aplicar, certo? A tribo dos ossos é a única que pode controlar 2 monstros de uma vez, as demais têm um limite de 1. Próxima etapa, a etapa 4, também ainda seguindo o que manda aqui a carta de guerra, é comprar segredos. Você vai aqui nesse baralho, que é o baralho de segredos, e puxa uma carta de segredos, um número de cartas de segredos igual ao que vem indicado aqui na sua carta de guerra, certo? Você compra as cartas de segredos, são cartas que sempre lhe dão também um poderzinho especial. Você tem um limite de até 5 cartas na mão. Se você fosse ultrapassar esse limite, né, numa situação onde você iria ultrapassar esse limite, você pode descartar algumas das que você já tem na mão para poder respeitar o limite de 5 cartas de segredo ao comprar aqui. Cada uma delas também tem um poderzinho especial, que eu não vou explicar todos aqui, evidentemente, mas basta ler e aplicar o que está escrito. Algumas delas são de efeito imediato, você gasta e descarta. Outras você deixa ela visível à sua frente com efeito permanente, até que algum outro efeito diga o contrário. E aí a gente chega na etapa 5, que é a etapa de realmente ativar as tribos, certo? Você vai realizar 3 ações, digamos assim, com cada uma das tribos, nessa ordem. Primeiro, você movimenta aquela tribo, se quiser ou puder, conforme as regras de movimentação que eu explico já já. E depois você ativa. Movimenta uma, ativa, movimenta outra, ativa, certo? É assim, uma de cada vez. Então vamos explicar logo como é que funciona essa questão da movimentação. Primeiro, como é que faz para uma tribo entrar no mapa, sair aqui do seu tabuleiro individual, deixar de ser escondida e passar a ser uma tribo revelada? Eu explico já já, guardem aí essa informação, já já eu chego lá. Mas suponha que a tribo já está aqui revelada, como é que funciona a movimentação. Você pode se mover qualquer número de casas, sempre em linha reta, certo? Pode fazer curvas assim, dobrar esquinas, mas você pode sair de qualquer casa e chegar em qualquer casa, mas você não se teletransporta, digamos assim. Você tem que efetivamente traçar o caminho que você está fazendo, podendo passar por casas escuras e também por casas iluminadas. Você só não pode atravessar paredes, certo? Não pode atravessar paredes, mas casas escuras e casas iluminadas você sempre pode passar. Só que os goblins são criaturas das sombras, eles preferem ficar nas casas escuras. Então, quando você se move, a cada 2 fichas iluminadas que você passa, você perde um disco de população. Então, imagine que eu quero sair daqui e chegar aqui. Como eu não posso atravessar paredes, digamos que eu venha para cá, eu não posso atravessar essa parede aqui, então eu tenho que vir aqui para cima, e finalmente eu chego aqui. Veja que eu atravessei 2 fichas iluminadas, então eu vou perder um disco de população dessa tribo. A cada 2 fichas iluminadas que eu atravesso, 2 fichas claras, eu perco um disco de população. Esse disco é removido depois que eu saio da segunda ficha, certo? Eu passo pela primeira, nada acontece, passa pela segunda. Quando eu sair da segunda, opa, tem um acidente aqui. Quando eu sair da segunda, eu removo essa ficha de população por ter passado por um caminho iluminado, certo? Esse é o movimento do Goblin. Cada tribo pode realizar um movimento e em seguida faz uma ação, certo? Seguindo sempre a sequência. Esse é o movimento que ele faz naturalmente. Vamos falar do movimento forçado, né? Como eu disse lá no vídeo inicial, existem situações onde uma peça vai ser obrigada a se mover pela ação de outro jogador, e aí, para que essa ação ocorra, existem as regras de movimento forçado, que variam conforme cada jogador. No caso dos goblins, o movimento forçado, você não pode atravessar paredes, não pode entrar numa ficha que tenha outro jogador, mas pode sim passar por fichas iluminadas e escuras, e você não perde população ao passar por fichas iluminadas, certo? Diferente do movimento normal, no movimento forçado, você pode ser forçado a passar por fichas iluminadas sem correr o risco de perder nenhum disco de população. Então, como eu disse, o nome
da ação, né? Movimentar e depois acionar, o nome da etapa. Mover e agir. Então, o movimento funciona dessa forma que eu expliquei. E a ação? Bem, existem 6 tipos de ação possível, todas elas listadas aqui. O primeiro tipo de ação é a ação de revelar-se, certo? Basicamente é a única ação que uma tribo escondida pode fazer. Todas as outras ações, a tribo precisa estar revelada para poder fazer. Então, no começo da primeiríssima rodada, onde todas as suas tribos vão estar escondidas, você basicamente só pode revelá-las. Para revelar, você pega a tribo e coloca num espaço desses escuros que tem o símbolo correspondente da respectiva tribo. Você pode ver que os espaços escuros sempre têm o símbolo de uma das tribos de Goblin, certo? Não custa nada, é só pegar a ficha e colocar ali. Você pode, se não houver, apenas se não houver nenhuma ficha no mapa correspondente à sua tribo, né, com o símbolo correspondente da sua tribo, você pode colocar aquela tribo espreitando. O que quer dizer espreitando? Você coloca ela adjacente no espaço vazio, assim como eu estou colocando esse aqui agora. No caso, não poderia porque existem fichas com o símbolo correspondente, mas imagine que não existisse. A tribo fica aqui num espaço vazio e ela tecnicamente ainda está escondida. Então ela continua não podendo fazer nenhuma outra ação a não ser revelar-se. Só que o detalhe é que, se na vez dos outros jogadores, né, enquanto o jogo está rolando, na vez dos outros jogadores, se acontecer de alguém colocar uma ficha aqui, pela ação da caverna ou pela ação da cavaleira, quando alguém revela uma ficha e precisa ser preenchido os espaços abertos, alguém vai e coloca uma ficha aqui, então ela está revelada automaticamente. Você conseguiu, digamos assim, revelar na vez dos outros. E também, se isso não acontecer, se der a volta todinha, chegar na sua vez de novo, e aquela tribo continuar lá, à espreita, você pode fazer um movimento de um espaço na horizontal ou vertical, em direção a uma ficha vizinha, e ao fazer isso você revelou. Ou seja, é uma espécie de forma um pouco mais complicada de revelar, que pode demorar até 2 rodadas. Essa questão de colocar a tribo à espreita, certo? Mas o jeito normal de revelar é simplesmente colocando ela numa ficha correspondente, que tem o símbolo lá da sua tribo. A segunda ação possível é justamente o oposto de revelar, é esconder-se. Você vai pegar a sua tribo e trazê-la de volta para o tabuleiro central. Por que eu faria isso? Qual é a vantagem de ter uma tribo escondida? Bom, a tribo escondida ela não pode ser alvo dos outros jogadores, certo? Vocês verão, né, que tanto o dragão, quanto a cavaleira, quanto o ladrão, todos eles podem fazer ações contra os goblins. E a tribo sendo escondida, você está isento disso. Além do que, uma tribo escondida ainda pode... Eu disse que a única ação que você pode fazer com a tribo escondida é a ação de revelar-se na sua própria vez. Mas na vez dos outros, mais especificamente na vez da cavaleira, a tribo escondida pode fazer uma emboscada. Inclusive, disse lá no vídeo da cavaleira que ia explicar melhor isso no vídeo dos goblins, é o que eu vou fazer agora. Uma emboscada nada mais é do que um ataque feita por uma tribo goblin que está escondida. Sempre a cavaleira revela uma ficha dessa, se tiver esse símbolo, acontece uma emboscada. Vocês viram lá no vídeo da cavaleira como é que isso acontece, né? A cavaleira pode adicionar pontos de força, etc e tal. Vejam o vídeo da cavaleira para mais detalhes. E aí, uma tribo de goblins que esteja escondida vai fazer um ataque contra a cavaleira, seguindo as regras normais de ataque, que é o que eu vou explicar agora. Então, primeira ação, revelar-se. Segunda, esconder-se. Terceira, atacar. Como é que funciona o ataque? Para atacar a princesa, a cavaleira, desculpa, eu tenho mania de ficar chamando de princesa, então se vem quando eu chamar, não estranhe. Para atacar a cavaleira, você precisa que a sua tribo esteja na mesma ficha que ela, e você precisa que o seu nível de força, lembra do conceito de força que eu expliquei ainda há pouco, seja maior do que o nível de força da cavaleira. Então você simplesmente entra na ficha e anuncia, estou fazendo um ataque. Se o seu nível de força não for maior do que o nível de força da cavaleira, você nem pode entrar na ficha. Você só pode entrar para fazer um ataque se o seu nível de força for o suficiente para isso. Você entra e anuncia, estou fazendo um ataque. Quais são as consequências disso? A cavaleira perde 1 de vida, e matar a cavaleira é o seu objetivo no jogo. A tribo que fez o ataque se dispersa, vocês lembram do conceito de dispersar, que eu expliquei ainda há pouco, e você reduz a sua fúria em 1. Como eu disse, geralmente quando você ataca alguém, sua fúria diminui, quando você sofre um ataque de alguém, a sua fúria aumenta, certo? Então essa é a ação de atacar a cavaleira. Serve para quê? Serve para tirar pontos de vida da cavaleira, que é o seu objetivo do jogo. Se você conseguir fazer o ponto de vida dela chegar a 0, você ganha. Para atacar o ladrão, aí a coisa já muda. Para atacar o ladrão, o que você precisa que seja maior é a percepção. Tá me fugindo o nome.
O seu nível de percepção tem que ser maior do que o nível de furtividade do ladrão. Se isso acontecer, você pode atacar o ladrão, entrando na mesma ficha onde ele se encontra, você mata o ladrão, você recebe benefícios por ter matado o ladrão, conforme o nível de espólio do ladrão, vocês verão isso lá no vídeo do ladrão com mais detalhes. A sua fúria também diminui em 1, certo? Sempre que você ataca alguém, a sua fúria diminui em 1, mas a tribo não se dispersa, certo? Isso é importante. Quando você ataca a cavaleira, a tribo se dispersa, mas quando você ataca o dragão, o dragão não, desculpa, o ladrão, a tribo não se dispersa. E por falar em dragão, pode atacar o dragão? Pode apenas se você estiver jogando sem a cavaleira. Se você estiver jogando sem a cavaleira, o seu objetivo passa a ser atacar o dragão, e aí você passa a poder também. Para atacar o dragão, o seu nível de força tem que ser maior do que o nível de armadura do dragão, e aí a regra é bem parecida. A tribo que fez o ataque se dispersa, você reduz em 1 a sua fúria, e o dragão perde 1 ponto de vida. Você também pode, digamos assim, atacar um cristal, certo? Existem os marcadores de cristal, você pode destruí-los. Isso serve para quê? Se não tiver em jogo nem o dragão, nem a cavaleira, destruir cristais passa a ser o seu objetivo. Mas se algum deles estiver em jogo, você destrói só para atrapalhar a vida dos outros mesmo, porque é bom para a cavaleira destruir cristais, porque dá pontos de experiência a ela, pontos de bravura. Então você destrói cristais para atrapalhar a vida da cavaleira, basicamente. Mas para destruir um cristal, você precisa fazer um ataque. E precisam ser 2 tribos ao mesmo tempo, certo? 2 tribos na mesma rodada fazem um ataque a uma ficha de cristal. E ambas as tribos precisam ter força de no mínimo 3, certo? E aí, nesse caso, você também... As 2 tribos envolvidas no ataque se dispersam. E você reduz sua fúria em 1. Próxima ação, pilhar. Você já expliquei revelar, você já expliquei esconder-se, atacar, agora pilhar. Pilhar é a principal ação que você pode fazer para aumentar o seu nível de fúria sem depender que outros jogadores lhe ataquem. Certo? Ter um alto nível de fúria é bom, mas se o seu nível de fúria só aumenta quando os outros lhe atacam, complicado, né? Então, a ação de pilhar serve para isso, para você aumentar o seu nível de fúria sem precisar que alguém lhe ataque. Como é que funciona? Você pode pilhar tesouros ou gemas de dragão, certo? Se tiver um marcador de tesouro, deixa eu pegar um marcador de tesouro aqui só para mostrar a vocês. Se tiver um marcador de tesouro na sua ficha, você simplesmente remove esse marcador de tesouro e aumenta a sua fúria em 1. E você pode pilhar também gemas de dragão. Gemas de dragão são aquelas pecinhas que o dragão posiciona no mapa. E não sei se eu já mostrei aqui em algum vídeo anterior, mas são as pecinhas que o dragão posiciona no mapa que sempre que o jogador interage com elas, ele vai jogar esse dado aqui, que é o dado do dragão. Se o dado afetar a ficha central, né, ou seja, este lado, este ou este outro, a gema de dragão explode. E no caso específico dos goblins, quando a gema explode na cara dele, a tribo se dispersa. Caso contrário, caso o dado não... Que era uma armadilha, né? Aqui é uma gema de dragão, só para mostrar a vocês. Caso contrário, caso o dado não atinja a casa central, ou seja, se der esse lado, esse ou esse outro, então você pega aquela gema de dragão para você entrega a ficha de gema de dragão ao dragão e aumenta a sua fúria em 1, certo? Você aumenta a sua fúria pilhando tesouros ou gemas de dragão. Se não houver nenhuma gema de dragão no mapa, só se não houver, você pode pilhar uma gema diretamente do dragão, certo? Você entra na casa onde o dragão se encontra, como se você estivesse roubando a gema ali do bolso dele. Você tem que entrar na casa onde o dragão se encontra, mas você só pode fazer isso se a sua força for maior do que a armadura dele, e aí você realiza a ação de pilhar e pega para você uma gema de dragão. É o mesmo efeito de pegar uma gema de dragão, certo? Só que você faz isso entrando na casa onde o dragão se encontra. Isso é permitido fazer se não tiver gemas de dragão normais, digamos assim, no mapa. Isso tudo na ação de pilhar. Temos ainda a ação de explorar, que funciona da seguinte forma. Você escolhe um espaço vazio adjacente a um espaço onde se encontra uma tribo goblin. Por exemplo, essa aqui tem um espaço vazio adjacente a ela. Essa aqui também tem um espaço vazio adjacente a ela. Você escolhe esse espaço vazio e aí o jogador da caverna escolhe uma de suas fichas para colocar lá, nesse espaço vazio que você mandou, digamos assim. Se não tiver jogador da caverna, você mesmo puxa a primeira ficha de caverna e coloca lá.
Em seguida, você move a tribo em questão, né, a tribo que está fazendo a ação de explorar, para essa ficha recém-colocada. Por último, a última das 6 ações que a tribo pode fazer é uma ação especial de tribo. Cada tribo tem uma ação específica que eles podem fazer, que só ela pode fazer, que estão descritas aqui em cima. No caso da tribo das presas, a ação especial é aumentar a fúria em 1, o nível de fúria em 1. No caso da tribo dos ossos, a ação especial é puxar uma carta de monstro extra, uma carta de monstro a mais, comprar e alocar, conforme as regras gerais de alocação dos monstros. E no caso da tribo dos olhos, é comprar uma carta de segredo a mais, certo? Essas são a ação especial da tribo. Eu acho que só faltou explicar com um pouquinho mais de detalhes a questão da fúria aqui, o que é tanto que causa aumento e diminuição da fúria, mas isso vem escrito no tabuleiro. Sempre que você for atacado por outro jogador, seja a cavaleira, seja o ladrão, seja o dragão, ou quando você utilizar essa ação de pilhar que eu acabei de explicar, ou a ação especial da tribo das presas, você aumenta o nível de fúria aqui. E sempre que, ao contrário, você ataca outro jogador, você diminui a fúria, certo? Então, basicamente é isso. Você vai jogando e realizando essas ações, seguindo esse roteirinho aqui. Até 3 ações por turno, uma por cada tribo. E isso vai até quando? Isso vai até que você consiga matar a cavaleira. Se você reduziu a vida da cavaleira a 0, você ganha. Então é assim que se joga com a tribo dos goblins. Até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos ensinar a jogar com o dragão.